Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior, programa número 3. Hoje é dia 6 de agosto de 2018. Gostaria mais uma vez de agradecer todas as participações, todo o pessoal que escreveu para o e-mail, ou para o zap, ou para o Messenger, mandando mensagens super legais. Alguma delas super bacana, muita gente dizendo que está se identificando um pouco com a minha história, porque para todos os aquaristas a história é mais ou menos parecida. O entusiasmo vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Então muita gente está se sentindo, vamos dizer, intimamente homenageado. E a ideia é essa. O programa da revista Aquarista Júnior quer homenagear todos os aquaristas que tiveram oportunidade de ser ou que ainda são aquaristas hoje, tá legal? Então, hoje é dia 6 de agosto, né? E a gente está começando o programa número 3. Deixa eu falar uma coisa. Lembra que eu falei no primeiro programa que um vai complementando o outro, aquela coisa? E durante a semana, porque a gente vai recebendo contatos, vai recebendo aquela coisa de feedback, né? Então, a audiência vai crescendo. Então, além vamos dizer, de a gente, vamos dizer, ser um escritor, que eu sou um escritor, né? Eu tenho que ser um pouco produtor, um pouco apresentador, aí ver o que a tendência está pedindo. Como no meu programa eu citei a pré-história da revista Aquarista Júnior, tá legal? Que foi que culminou com o lançamento em janeiro de 88 da revista número 0, que foi a revista de lançamento. Eu falei muito dessa coisa de pré-história e eu falei de criação de peixe, que a minha vertente vem como criador semi-profissional de lebistes. Então, lebiste e guppy vai ser o destaque de hoje. Lebiste, por que eu falo lebiste? A maioria dos estados brasileiros conhece o peixe como guppy. É que nós aqui de São Paulo aprendemos a conhecer o peixe como lebiste, então eu não consigo muito falar a palavra guppy. Então, sempre fala lebiste, essas coisas todas, mas é o guppy, que ele é um peixe, inclusive na bandeira do aquarista, que foi uma idealização, vamos dizer, minha, né, na época, né? Deixa eu ver se tem a bandeira do aquarismo aqui para mostrar para vocês. Vocês conhecem a bandeira do aquarismo? Tá vendo essa azul aí? É uma bandeira parecida na época, foi criada em 1990. Ela lembrava muito a bandeira do mergulhador, né, que é uma bandeira com uma faixa branca e a vermelha. Como era aquário, falei, opa, o azul. E coloquei a silhueta do... Pode ver que tem a silhueta do bandeira, né, do acara-bandeira, e tem a silhueta do guppy, do lebiste. A silhueta do bandeira para, vamos dizer, simbolizar o aquarista brasileiro. E a do lebiste para simbolizar o aquarista mundial. O lebiste talvez é um dos peixes mais populares do mundo, entendeu? Então é criado desde os países asiáticos, os países europeus, América do Norte, América Central, América do Sul, e no Brasil também tem vamos dizer, uma geração grande de cultivadores. Quando eu fiz o programa passado, muita gente falou, poxa vida, mas como que era a criação do lebiste na tua época, né? Então eu vou citar o exemplo meu, até para ilustrar. Olha que bacana, né? Algumas variedades de lebiste. Até para ilustrar como que eu fazia, como que era feito essa coisa de criação. Comecei em 83, lembra que eu falei? De 83, setembro, até o finzinho do ano. Criei junto com meu primo, na casa dele. Aí ele desistiu, transportei os aquários, finzinho do ano, para a casa dos meus pais. Fiz um barracão no quintal mesmo, no corredor de entrada da casa. A casa tinha uma entrada lateral, de uns 2 metros de largura mais ou menos. Fiz um barracão mesmo, porque inclusive a água da chuva que passava pelo quintal, passava por baixo da estufa lá. Isso foi de finzinho de 83 até meados de 84, foi quando eu casei. Casei em julho de 84, né? Com a Rosemary. Beijão, Rosemary. Rose. E o que acontece? E mudei os aquários para minha casa.
Então, o que que acontece? Lá, como eu moro, uma coisa que é importante falar, como a gente está no Brasil, um país muito grande, o clima é muito diferente. Então, numa estufa, quando a gente fala estufa de criação ou galpão de criação, a gente deve prever o quê? Que a temperatura ambiente interna da estufa seja um ambiente úmido, que seja um ambiente com a temperatura dentro, que eu sempre falo, mais ou menos entre 20 e 29, 30 graus. No verão, muito cuidado também, porque a temperatura externa sempre cresce muito. E no inverno, muito cuidado, que você precisa manter o quartinho mais fechadinho para você ter vamos dizer, uma qualidade de criação maior. Se você mora mais para o sul, que a temperatura é mais fria, mais cuidado com essa coisa de aquecimento. Se você mora mais para o centro-oeste, mais para o nordeste, mais para o norte do sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que já é mais quente também do que São Paulo, você tem que se preocupar mais, às vezes, até no verão do que no inverno. Porque a temperatura pode, vamos dizer, esquentar muito e para a estufa também não é ruim. Mas entre 20 e 30 graus, pela experiência que eu tive na época, era o que dava uma boa produtividade. E durante todo o ano. O Lebis tem uma característica legal, que ele reproduz o ano todo, ele tem um período de gestação mais ou menos de 30 em 30 dias, o número de filhotes é 20, 30 filhotinho tranquilo, entendeu? O próprio filhote ele tem um crescimento rápido, então em 3 meses mais ou menos já está tipo maduro sexualmente. E na época não se tinha essa seleção de criação. Então, o que se criava, o que os criadores gostavam de criar, eram variedades para justamente ter várias cores para oferecer para as lojas. Porque as lojas dificilmente queriam comprar só lebiste azul, ou só lebiste, vamos dizer, vermelho, cauda vermelha. Eles queriam sempre uma variedade. Então, no meu caso, eu criava tudo misturado. Comprava alguns peixes que eu julgava matriz nas próprias lojas, ou de alguns criadores que eu comecei a conhecer, ou alguns criadores de sítio mesmo. Pegava alguma coisa, colocava nos aquários e ia selecionando mesmo. Cada linhada, aquele filhotinho macho que se destacava mais, opa, ia para um aquário que a gente chamava os aquários maiores de reprodução. Aquela fêmea que crescia mais, que tinha às vezes uma nadadeira maior ou mais colorida, opa, também era selecionada. Eu sempre falei que para você criar vivíparos, no caso, né? O bacana é sempre você ter uma proporção de um machinho para cada 3 fêmeas, mais ou menos. Então, em aquários nossos de criação, eu mantinha sempre uns 3 machos para umas 9, 10 fêmeas, mais ou menos. Tá legal? Então, deixa eu explicar uma coisinha. Eu falei no programa número 2 que nós criávamos em aquários de 40 centímetros. Aí eu peguei a medida direitinho, ele até para falar para vocês. Ele tem 40 por 20 de largura e por 24 de altura. Tá? As estantes que eu usei, por exemplo, quando eu mudei para São Bernardo, né, para a casa que eu montei, vamos dizer, casei e montei a estufa de criação. Só para você ter ideia, era um quartinho que ficava no fundo da casa, do lado da lavanderia. Então era um quartinho, uns 8 metros quadrados no máximo. Tinha uns 2 metrinhos de largura, por talvez 4 metros de comprimento. Era coberto por telha de amianto. As paredes eram pintadas, né, branca, pintada com latex. Era uma parede da porta, a parede da frente, tinha um espacinho. Tinha a parede lateral, que era mais comprida, a parede do fundo do quartinho, e uma parede que tinha uma janela grande, que dava acesso para o quintal, a janela. Como tinha a cobertura do telhadinho de amianto, não batia sol direto no quartinho. Então batia apenas a claridade do dia no quartinho, que era importante. Depois eu vou falar por quê, tá legal? Então, quando a gente adquiriu a casa, que a gente comprou na época pela Caixa Econômica Federal, né? Para pagar na época foi 17 anos pagando. Então, começando, né? Pagar. Então, o que acontece? Eu vi aquele quartinho e falei, putz, é aqui que é estufa mesmo. O piso, ele tinha até um carpetinho, né? Porque era uma forração que falava na época. Que como a casa era nova, né? Eu tirei a forração, então era um cimento rústico, né? Cimento que chamavam de cimento queimado, né? Que fala, que é aquele cimento mais brilhante no chão. Então tirei. Nas paredes, deixei como estava, pintado de látex branco. No telhado, como era um telhado de amianto, por causa para não perder calor ou não acrescentar calor no verão, porque telha de amianto esquenta
bastante. Eu usei alguns, na época não existia, hoje já tem nas lojas de material de construção, tem essa coisa de você comprar esses plásticos transparentes, né? Mas eu usei na época esses plásticos de colchão mesmo. Fui nessas lojas que vendem colchão, peguei alguns plásticos grandão e fiz uma forração em cima, fiz uma forração na janela, fiz um quadrado de madeira e grudei o plástico. E também na porta da frente, por dentro, como se fosse uma cortina, dessas cortinas de box de banheiro. Para quê? Para dar um isolamento. No próprio quartinho tinha um bocal de luz, né, em cima. Na época não se tinha essas lâmpadas compactas, né? Então era só lâmpada incandescente. Usei uma lâmpada, se usava nas casas, lâmpada de 100 watts. E o que que acontece? E os aquários que chegaram da mudança, eu adquiri, já tinha nessa minha estufa de solteiro, né, da época do meu pai, mas adquiri mais para completar todo o espaço do quartinho, né? Comprei essas estantes de aço, que até hoje tem aí estante de escritório. Elas têm 90 e pouco de largura, né, de comprimento, e comprei aquelas estantes que são mais gordinhas, que tem 40 de largura. Eles chamavam na época de estante mais reforçada, que aguenta mais peso, aquela coisa toda. E comprei, o pessoal até me pergunta, poxa, ela é de aço, né? Ela não vai enferrujar, tal, porque o ambiente é úmido, é quente. Eu falo, bom, enferrujar elas enferrujam mesmo. Mas, putz, eu tô com algumas até hoje aí, cara. É claro que se mexer nela, ela esfarela, né? Porque não pode mexer. Mas eu mudei, durante a minha vida, eu mudei 4 vezes a localização da estufa de peixe e durante esses 30 e poucos anos aí de local, né? E toda vez levei as estantes. É claro que quando eu levava de um local para outro, eu dava uma pintada nela. Usava esses arcão aí, vamos dizer, tem até umas tintas que era própria, que você raspava um pouquinho ferrugem e pintava por cima. Podia pintar por cima que segurar. Então elas estão aí até hoje. Caindo aos pedaços, mas estão até hoje. O que que acontece? Como ela tinha 90 de largura, né? Eu colocava os aquários de comprido. Como ele tinha, né, 20 de largura, então ele 4 aquarinhos por cada estante. A estante, deixa eu ver, 1, 2, 3, tinham 6 prateleiras. Então só a última prateleira que ficava muito no alto, eu só mantinha esses galão de água. Que na época não eram esses galões tão grandes que nem hoje, de 20 litros, de 30 litros. Era uns galão menorzinho, era de 5 litros que tinha. Então eu mantinha vários galões com água descansada, pegava da torneira e descansava. Porque na época não se usava essa coisa de anticloro, né? Então se usava água descansada. Moro em São Bernardo, que a água tipicamente vem do abastecimento público pela Sabesp, né? A água é coletada aqui vamos dizer, capturada aqui da represa Billings, né? Então ela já vem com pH bem alcalino. Então, opa, para a criação do lebiste, maravilhoso. Como a casa que eu mudei é um sobrado, então em cima, no quarto que seria das crianças, porque eu casei, não tinha filho ainda, eu comprei um baldão grande, esses balde de roupa mesmo, só que um balde grandão, uns 200 litros acho que cabe, né? E mantinha a água descansada lá, para justamente, com uma mangueira, trocar parcialmente a água dos aquários de criação. Tá legal? Porque sempre fui, que nem eu falei, projetista, essas coisas, então sempre me preocupei em quê? Em fazer troca parcial de água. Então, semanalmente, eu sempre fui um cara disciplinado para isso, escolhi o sábado, e o sábado era o dia de fazer a troca parcial de 1/4 da água de cada aquário. Todos os aquários eram água parada, então eu tirava 1/4, sifonava os detritos, o aquário era pelado, não tinha nada, tinha algumas plantas soltas que eu colocava em todos os aquários, entendeu? A planta elódia, que ela ficava solta, ela crescia solta, inclusive o aquário tem 40 centímetros, ela crescia até uns 70, 80 centímetros, tanto que tinha que podar de vez em quando, fazia um molhinho de planta, e até quando distribuía os peixes para algumas lojas, tudo, até vendia também um pouco de molhos de plantas que os lojistas na época gostavam tanto. Alguns aquários tinham aeração, principalmente aqueles aquários que tinham uma quantidade de filhotes maior, uma quantidade de peixinhos que estavam em crescimento, quantidade maior, entendeu? Então eu colocava uma aeração, eram algumas bombinhas de ar que eu tinha espalhada pela estufa, né? Que com divisor de ar ia dividindo o ar em vários aquários. Até separei alguns filtrinhos da época mesmo, ó. Filtro copinho. Esse daqui que pendurava assim na binha do aquário, a ventosa, né? E esse que ficava no chão.
colocava só a lã no meio e pronto. De vez em quando lavava a lã, tá legal? E esses filtros, e é nessa época, muita gente fala, pô, você fica guardando essas coisas de museu. Eu brinco que enquanto couber na casa, eu vou guardando. O dia que não der, jogo fora. Mas usava isso para quê? A aeração de alguns aquários, tá legal? O próprio aquecimento, a própria iluminação, que eu falei, tinha uma lâmpada em cima, e em cada estante, na parte de trás, no centro, eu coloquei uma ripa alta, e em cada prateleira eu adaptei um soquete de lâmpada. Em cada prateleira eu colocava uma lâmpada, que se não me engano, não tenho certeza, mas devia ser de 25 watts. Não era tanto aquela de bolinha pequenininha de 15, não, era 25 watts. Então dava uma luminosidade grande nas estantes, uma luminosidade boa, né? A luz do ambiente e a claridade que vinha da janela. Como eu trabalhava, que eu te falei, eu era um criador semi-profissional, acordava cedo para trabalhar, entrava na empresa metalúrgica que eu trabalhava às 7h40, se não me engano, e acordava às 6 horas, até hoje eu faço isso. Se eu tenho algum compromisso, sempre acordo uma horinha antes, porque tem que olhar, tem que cuidar da peixarada, essas coisas todas. Então, o que acontece? Acordava cedo. Assim que acordava, já acendia as lâmpadas da estante. Acendia as lâmpadas da estante. Uma coisa que é importante dentro da estufa, toda a fiação solta, tá? Eu aprendi naqueles anos que eu participei da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, né? Na empresa metalúrgica, de que os cuidados com essa coisa de segurança é essencial para o sucesso de algum trabalho, alguma coisa, né? E fio solto, principalmente em ambiente de umidade, de calor, essas coisas, é melhor do que você colocar a fiação tudo juntinha num conduíte, aquela coisa que a chance de dar um curto-circuito, um problema elétrico, às vezes é muito maior. Tá legal? Então, o que acontece? Acordava cedo, já acendia as luzes e ia tomar café. Assim que tomava o café, já dava uma alimentada na turma. Ração em flocos, na época era ração em flocos, e existia também muito ração em pozinho, ou floquinhos muito fininho, que também era dado aos peixes. Na hora do almoço, minha esposa, Rose, dava uma refeiçãozinha light, assim, bem pouquinho só para dar, porque eu estipulei que ia ser 3 vezes ao dia. E à noite, porque eu chegava no final da tarde, saía 5 e pouco do serviço, aí jantava tudo. Então, quando era mais ou menos depois da janta, vamos dizer, umas 8 horas da noite, eu dava uma refeição mais caprichada, o quê? Ração em flocos, em pó também, e artêmia salina, náuplios de artêmia salina. Todo filhotinho de lebiste, todo jovenzinho, todo peixe que está em crescimento, todo adulto, adora náuplio de artêmia. Então, era uma criação, além da criação de peixe, criação de náuplio de artêmia. Artêmia é o seguinte, dá para ver aqui? Bem pertinho. Esses são os ovinhos secos de artêmia. O que é? Parece um pozinho de café. Ele era colocar, esse vidro da época, hein? Era um vidro de soro fisiológico. Tá vendo que tem aqui, uma tampa de plástico, né? Tem aqui uma mangueirinha de ar e aqui saía o ar. O que acontece? Colocava-se 3/4 mais ou menos de água, da torneira mesmo, sem cloro. Colocava uma colherzinha de sal. Se tiver sal grosso, pode ser sal grosso, se não, pode ser sal de cozinha mesmo. E uma colherzinha pequenininha, essas colherzinhas de cafezinho de ovinhos de artêmia. E deixava borbulhando, ligava a mangueirinha de ar no tubo e deixava borbulhando. Dependendo do clima, da umidade, da estação do ano, em 24 horas, 36 horas, 48 horas às vezes, quanto mais quente, mais rápido, aquela coisa toda, eclodia os ovos. Porque quando você ligava inicialmente o vidro, né, ficava borbulhando os ovinhos, então a água ficava meio marrom, né, só de borbulha. Aí o que acontece? Passava essas horas, a água ia começando a ficar cor de abóbora. O que era? Já era as artemiazinhas nascendo. Dá para ver, é visível a olho nu, tá? Se você tiver uma lentinha, uma lupa, uma lente de aumento, putz, você vai ver melhor ainda. É um mini camarãozinho, tá legal? Então o que acontece? Esse mini camarãozinho, nesse momento que a água já estava cor de abóbora, né? Desligava a mangueira, que soltava a mangueira. A água, ia ficar parada, muitos casquinhas de ovos iam boiar, ou ovos mesmo, e alguns ovinhos iam afundar também.
E no miolo aqui ficava a água cor de abóbora. Pegava-se uma mangueirinha de aquário mesmo e sifonava numa telinha desse... Era essa a telinha que eu usava mesmo. Tinha algumas dessas. Inclusive dá para ver aqui, telinha de silkscreen, usada em silkscreen, bem fininha. Só passava água. Então você sifonava o vidro, a aguinha do vidro cor de abóbora aqui. A água escorria, sempre punha uma jarrinha embaixo. Para quê? Para que essa água pudesse voltar no vidro, para você deixar borbulhando para mais 24 horas, vai. Porque assim você teria talvez uns 10, 15, 20% a mais de nascimentos nesse próprio vidro. Eu fazia um vidro todo dia, então vamos dizer, fazia um vidro hoje, um vidro amanhã, um vidro depois. Para daqui 2 dias ter, para você ter artêmia, análpilo de artêmia todo dia. Então toda noite a peixarada adotar. Aí o que acontece? Quando a água escorria aqui, sobrava a artemiazinha salina aqui, passava um pouquinho de água doce mesmo, né, para tirar um pouco o eventual sal, vamos dizer, e com uma colherzinha ia espalhando em todos os aquários. Pá, 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 pá. A turma adorava. E o crescimento do lebiste é proporcional sempre a quantidadezinha de alimento que você dá. Então eu sempre falo para as pessoas, poxa, mas quanto que eu vou dar? Vou exagerar? A barriguinha deles tem que ficar levemente abaulada, não exageradamente abalada, e nem exageradamente murcha. Então, com isso, o que acontece? A gente alimentava todos os dias. Então, o lebiste ia crescendo gradualmente. Então, o lebiste, como tem uma criação muito, vamos dizer, muito rápida, né? Você rapidamente, você tem lá uns 1000 lebistes em casa. Inclusive, eu sempre falo que você, como criador de peixe, né? Você vai ser mais um babá, uma babá. Entendeu? Você vai ser mais um dono de um orfanato de peixe. Porque o que você mais vai ter é filhotes. Entendeu? Tem aqueles filhotinhos de tudo, que são recém-nascidos de alguns dias, aqueles já de algumas semanas, aqueles meio jovenzinhos, aqueles, opa, que já estão crescendo um pouco mais, aqueles já semi-adultinho, aqueles já num tamanho de mercado, né? Que você já pode até selecionar aí, soltando nas lojas, aquela coisa toda. Algum que vai se destacando, que você pode separar ele como futura matriz tua, porque você precisa ter esse acompanhamento. E eu anotava tudo, escrevia tudo. Até hoje tem essa anotação. Não sei para quê, mas para saber o que, vamos dizer, o que estava dando, qual que estava sendo a rotina, o que estava nascendo, o que estava saindo, entendeu? Então o que acontece? Nesses anos todos de criação, não deixava ninguém entrar na estufa. Essa é uma verdade. Eu sempre falo, às vezes o criador tem aquela fama de, ele é fresco, ele fica escondendo o segredo de criação, ele fica com medo de que alguém vai descobrir. Não é nada disso. É mais porque se entrar uma pessoa com uma roupa, vamos dizer, escura, já pode assustar a peixarada. Uma pessoa perfumada, né, que hoje em dia parece que todo mundo é meio perfumado, pode afetar. Então, quer dizer, estufa de peixe é uma coisa... É claro que se você tem, que nem no caso eu tinha minha esposa, opa, pode. Se você cria peixe junto com uma outra pessoa, mas só aquelas pessoas ligadas diretamente que devem entrar nessa estufazinha de criação. Tá legal? Com o tempo, as paredes brancas do quartinho ficaram verde. Com o tempo, além de quem cria peixe conhece isso. Além de peixe, você cria aranha, você cria também lagartixa. E cria mosquito também. Porque na época, hoje não pode mais, né? Mas na época todo criador de peixe gostava também de dar larvas de mosquito. Então se tinha às vezes uma água parada no quintal, um barril, alguma coisa, para acumular larva que você dava. E quando você colocava para os peixes, principalmente para os adultos, lebiste, alguns não eram comidos, ou se perdiam, ou se escondiam nas plantas, alguma coisa, e virava um mosquito mesmo. Então ficava vou dizer, no ambiente. Nessa coisa do ambiente surgia a turma das aranhas. Quando crescia muito a população de aranha, surgiam as lagartixas. Com o tempo você até conhecia o nome das lagartixas. Porque elas eram tudo para... Então você... Tem loja de aquário que convive com baratinha também, que acaba comendo o restinho de comida, aquela coisa que o lojista lá de pouco cai um pouco no chão. Então se você for numa loja de aquário à noite, sem avisar e acender as luzes, você vai ver uma família, porque eles se instalam de uma maneira... Então o que acontece? No caso da criação de lebiste, a parede fica rústica, mas o que? O ambiente fica num clima legal. Hoje em dia a gente tem... Naquela época já tinha, né? Que você, para aquecer uma estufa, dependendo do lugar, você tem a coisa do aquecedor a gás. Eu sempre não gostei muito do aquecedor a gás, que fica aquele cheirinho de gás, né?
Comprei uma época também um tipo de uma lâmpada não, um esquentador que era para esquentar a criação de pintinho, né? Franguinho, que era ligado numa mangueira e inclusive o botijão de gás eu colocava até fora do quartinho. Também não deu certo. Eu achava que aquele cheirinho do gás lá não era legal. Hoje em dia, naquela época não existia tanto, tinha essas coisas dos aquecedores a gás, que também é uma coisa, vamos dizer, bacana, né, de usar, só que tem um gasto de energia um pouco forte, né? Então essas são as opções que você tem o quê? Para aquecer a estufa para manter. A tática é essa, tentar deixar ela bem hermética. Tem alguns criadores caseiros, que às vezes dependendo do quartinho que estão, até, vamos dizer, é meio isolado termicamente, então acaba ajudando. Vamos dizer que você está numa casa geminada, que é um quartinho meio isolado e que ele mantém uma certa temperatura, é lugar legal para criar. Tá legal? Então, hoje, o programa de hoje foi dedicado principalmente, o programa número 3, dedicado ao Lebiste e ao Gup, que foi o início do meu trabalho. Então, eu gostaria de dar vamos dizer, esse feedback, né? Que todo aquarista que tiver a oportunidade de criar, não precisa ser o Lebiste, tá? Pode ser Plati, Espadinha, Molinésia, pode ser também o Beta, os Ciclídeos, que é bacana criar também, o Acaradisco, a Carabandeira, a Cara do Congo, o Jack Dempsey, tudo peixes, esses daí já são ovíparos, né? E já cuidam dos filhotes. Então, tudo que você puder, vamos dizer, criar peixe é vamos dizer, um time a mais que vai te dando nessa coisa da busca pelo conhecimento e do entendimento do que é a vida dos peixes, que não é só aquela coisa da beleza paisagística do aquário. Então, aquele aquário extremamente ornamental, às vezes não é necessariamente um habitat super legal para os peixes. A mesma coisa que um aquário muito, entre aspas, sujão, não quer dizer que é um habitat extremamente ruim para os peixes. Então você vai compreendendo essa coisa de bastidores do aquário, que é o ideal aqui do método Aquarista Júnior de Educação Aquarística, que a gente procura apresentar nas publicações, né, nos cursos que a gente fornece aqui na Escola de Aquarismo. E agora nessa coisa dos programas, tá legal? Contatos, tá legal? Só para finalizar, eu tenho aqui uma série a gente chama kit de leitura, dá para ver? Que é kit de leitura Gup, que são algumas revistas que apresentaram algumas matérias sobre o Gup, né, sobre o Lebiste. Tem um guia prático, criação prática do Gup, do Lebiste, né? Para vocês adquirirem. Quiserem adquirir esse kit de leitura, entre em contato com a gente. Os contatos, marca aí, vou falar devagarzinho. E-mail, né? aquaristapeixe@uol.com.br. Outro contato pode ser pelo WhatsApp, 11 DDD, né? 97422 7856. Ou pelo Messenger do Facebook, do Marcos Marques da Silva, ou no Facebook, a fanpage Aquarista Júnior. Tá legal? Esses são os nossos contatos para quê? Dar sugestões, dar ideias, falar bem, né? Meter o pau também, se for o caso, entendeu? A ideia minha é o que? Que é ajudar o aquarismo. E através dessa modernidade da internet, que me permite estar aqui toda semana com você, pretendo agradar da melhor maneira possível, tá legal? O programa da revista Aquarista vai ao ar todas as segundas-feiras, né? A partir das 18 horas, o programa é gravado, tá? Pelo Facebook, Marcos Marques da Silva, pela fanpage, que é o Facebook também, Aquarista Júnior, ou pelo YouTube também. Os videozinhos eu tô colocando lá no YouTube, Marcos Marques da Silva, tá legal? Todos eles. Vê na sequência que você vai acabar acompanhando a ideia do programa, tá legal? Eu queria agradecer a todos, queria desejar aí uma boa semana para todos, né? Que Deus abençoe aí a turma, familiares, tá legal? Que a gente tenha, vamos dizer, força para estar sempre, vamos dizer, falando uma coisinha a mais do aquarismo. Essa é a minha ideia, esse é meu sonho, esse é meu ideal, e que agora vão ter que aguentar o programa da revista Aquarista Júnior, tá legal? Sempre com você, torcendo para todos, torcendo para que todos tenham um início bacana, aquilo que eu falei, para todas as idades, para todos os sexos, né? Homem, mulheres aquaristas. Mulher sempre é mais dedicada, mais cuidadosa. Manda bala. Seja uma aquarista aí que vai gostar. Seus filhos,
Ofereça essa oportunidade, vai conhecer as lojas, vai conhecer, vamos dizer, as várias formas de montar um aquário. A turma vai gostar, tá legal? Muito obrigado, satisfação muito grande e até a próxima, tá legal? Bye, bye!